Irmãos do meu coração, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos lares, em nossas vidas, no dia a dia, no trabalho, junto à família, junto à vizinhança. É o que eu desejo para todos os que estão me ouvindo. Eu resolvi ler mais uma vez, já li um monte de vezes, o livro que eu psicografei. Já falei para vocês que é Nova Jerusalém. Está aí no YouTube, em áudio, é de graça, você pode escutar a hora que você quiser, no dia que quiser, o capítulo todo, ou só um trecho, fica a seu cargo. É muito pequenininho, ele é dividido em 7 partes e em escrita no computador ele deu 100 páginas só. Mas relendo, eu vi que eu não coloquei uma parte muito interessante que está no Apocalipse, porque a Nova Jerusalém é descrita no livro Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, escrito pelo evangelista João. Então, ele vem falar da cidade Nova Jerusalém, a cidade celestial. E foi isso que foi a minha... eu pretendia colocar mesmo no livro aquilo que me foi passado mediunicamente e que, na verdade, eu vi Nova Jerusalém. Está descrito lá o aperto que eu passei. Achei que eu estava escrevendo umas frases, umas mensagens, quando eu vi era um livro, né? E a parte muito importante eu deixei passar e não comentei. Então eu estou aqui recomendando para vocês darem uma lidinha no livro, porque vocês vão gostar, é simples, fácil de entender e tem vários assuntos, como eu já coloquei para vocês, inclusive até mesmo sobre os animais, que lá tem o Hospital Francisco de Assis, que é o hospital veterinário. São acolhidos os cães em sofrimento, os cães abandonados. Então lá eles recebem tratamento, reconstrução em seus corpos das judiações que se fazem, né? Cortar a orelha, cortar o rabo, então, a cauda, né? Lá eles recebem um tratamento para acabar com essas bobagens que o ser humano cisma de modificar o bichinho, né? Inclusive, tadinho do bichinho sem a cauda, a alegria dele quando ele demonstra é banando o rabo. Quando ele tem medo, ele coloca o rabo no meio das pernas, ele fica sem ter uma ferramenta de sentimento dele, tá? Então o livro fala desse hospital e é muito interessante a gente ler para ver o destino dos animais após a morte, viu? Então, a frase pequenininha, eu vou comentar sobre ela, está no livro do Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo é o 22, fácil de guardar, 21 e 22. É um versículo só. Ele vem discorrendo sobre a cidade, o que tem na cidade, né? A praça, o rio, o prédio, a árvore da vida, muito interessante. E nesse versículo 22, ele coloca assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Gente, Cordeiro é Jesus, tá? Então, João viu a cidade, ele descreveu a cidade, a beleza da cidade, a quantidade de ouro, ela é toda em dourado, quantidade de pedrarias que tem, é maravilhoso, a quantidade de chafariz, a quantidade de beleza que tem, né? Aquele ar puro, inclusive ele fala que lá não tem lâmpada, porque lá já é alumiado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lá não tem fechadura nas portas, porque lá só entra quem combina com a energia da cidade. E aqui ele vem falar que ele não viu templo. Eu não vi templo algum,
porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus e Jesus é que são os templos. Aí eu fiquei imaginando, para Jesus fazer essa cidade maravilhosa, imensa, gente, é grande, mas é grande mesmo. Ela é uma nave, tá? Por isso a questão dos 3 dias de escuridão, porque ela vai descer, e quando ela descer, ela vai tapar o sol aqui no nosso planeta, vai escurecer tudo, porque ela é muito, muito, muito grande. Aí eu fiquei imaginando que é lógico, Jesus, o construtor, ele tem que ter feito um projeto, ele tem que ter feito uma maquete. Alguém deve ter perguntado para ele, ou então, gente, isso é coisa minha, tá? Ou então ele deve ter falado, não vai ter tempo. Por quê? Por quê que não tem tempo? Para, raciocina comigo. Se Jesus fosse fazer um templo, ia falar que ele estava com preconceito com as outras religiões. E por falar em religião, Jesus não fundou religião nenhuma. Não, Jesus não fundou religião. Essa palavra cristianismo, ela foi cunhada depois pela Igreja Católica. Jesus não deixou a igreja tal, de jeito nenhum. Se ele quisesse ter um templo, ele poderia ter tido. Ele era muito amigo de Lázaro, lá em Betânia, ele poderia, na mansão de Lázaro, ele poderia ter formado uma igreja, um templo, né? Uma casa que eu estou falando. Ele poderia ter feito e na própria Nazaré, lá na casa da família dele, da mãe dele. E se ele também pedisse aos colaboradores lá do ministério dele, ele teria conseguido uma casa, um terreno. O próprio Mateus, que quando cobrador de impostos, ele era muito rico, ele tinha uma mansão em Jerusalém. Ele poderia ter tido um templo, mas ele não quis. Ele preferiu andar pregando em todos os lugares, porque se ele ficasse num lugar só, seriam aquelas mesmas pessoas. E Jesus queria alcançar o máximo de pessoas que ele pudesse. Por isso é que ele viajava constantemente, né? Ele foi até a Síria. Olha só, Jesus foi até... Ele andava naquela região todinha da Palestina e da Judéia. Ele andava por ali tudo com seus apóstolos, pregando, curando, ensinando sobre o reino de Deus, trazendo a boa nova. Ele não queria ficar preso num lugar, preso num templo. Inclusive tem uma frase dele que ele diz: o filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Ele não tinha. Ele ficava viajando pelas estradas afora e ensinando sobre a vida espiritual, sobre o reino de Deus. Então, não vi templo nenhum na Nova Jerusalém, na cidade celestial de Jesus. Aí imagina comigo. Ele está lá montando o projeto dele, né? Maravilhosa. Ele pensou em todos os detalhes. Gente, porque lá tem tudo que vocês podem imaginar. Tudo. Sabe? Uma vez eu ouvi, há muito tempo, eu ouvi a Tacheran dizendo que nessa nave, onde nós vamos ser acolhidos na hora do Armagedon, na hora do final, né? Seja arrebatamento com o corpo, seja fora do corpo, desencarnando todos, né? Que merecem, vão subir para Nova Jerusalém. Eu escutei o comandante Astachean, que ele é o comandante dessa frota de naves em que Jesus faz parte lá
dessa grandona que é a chamada nave-mãe, né? De onde saem as naves pequenas. Eu ouvi a Tachian dizer, muito interessante o que ele falou, é que nos compartimentos onde nós vamos nos acomodar, tem de tudo, tudo, gente, da escova de dente ao fio dental, tá? É lembrado, inclusive, a questão do absorvente para as meninas, para as mulheres, tudo que a gente pode imaginar tem lá. Ele contou isso porque ele falou, não se preocupe em levar nada, nada, absolutamente nada. Você tem que ir do jeito que está. Você vai subir para Nova Jerusalém sem precisar preocupar. Ai, tem que levar uma muda de roupa, ai, tem que levar um agasalho, tem que arrumar minha mala, ai, os documentos, não precisa de nada. Ele explicou que os compartimentos são centenas, sei lá se até posso dizer milhares, porque é muita moradia que tem, mas é muita. Ele colocou toda essa questão, a toalha, a roupa de cama, tudo que você pode imaginar, roupa de vestir. E o mais interessante que ele colocou é que cada compartimento desse, cada moradia, cada morada dessa, cada casa dessa, ou quando chega, é recebido primeiro nas moradias temporárias, depois de se tratar, de se energizar, de se reeducar. Aí é hora de ir para a sua moradia definitiva, que não é no grande prédio, é lá na cidade, na praça, onde tem o grande rio, onde tem um lugar, as construções maravilhosas, que são milhares, é muita coisa nos esperando. Então ele colocando que a gente não precisa preocupar, porque lá nessas casas tem de tudo, roupa de cama, roupa de banho, tem chuveiro para tomar banho, porque todo mundo, quer dizer, todo mundo, desculpa a expressão, né, gente? As pessoas, de modo geral, pensam que no mundo espiritual é tudo um ventinho, lá não tem nada, não tem uma cadeira para sentar, não tem uma mesa para escrever, tem disso não, gente. Lá tem computador, lá tem livros, tem vasilhame para alimentação. Lá só não tem questão de cozinha, ficar cozinhando essas comidas complicadas que nós temos aqui. Porque lá tudo é pelo processador. Gente, é muito interessante. Mas voltemos ao templo. Jesus, então, ao fazer a planta, né, a maquete da sua cidade, ele deve ter comentado com os construtores que ele contratou para ajudá-lo, porque Jesus não trabalha sozinho. Ele deve ter comentado, não vou querer templo. Se eu coloco um templo, eu vou colocar qual? O católico, espírita, evangélico, o budista, o lado do judaísmo. Qual que eu vou colocar? Um terreiro de Umbanda? Aí, mas tem que colocar também do Candomblé. Aí tem que colocar também da Quimbanda. E por aí afora vai, né? Esse monte de seitas. Vocês imaginam? Ele preferiu, então, não vai ter templo nenhum. O templo é Deus nosso Pai. O templo é Jesus. Esse negócio de ir para a igreja para conseguir as coisas e também para ser explorado financeiramente, isso está no fim, viu, gente? Isso não vai para frente, não. A hora que houver as revelações aí desses nossos irmãos de outros orbes que vão vir aqui para nos buscar, para nos transportar, porque as pessoas não dizem que não acreditam, também não deveriam acreditar em Jesus, né? Porque Jesus não é do planeta Terra, não. Jesus é de um outro orbe, é ele mesmo que fala, eu sou lá de cima, vocês são daqui de baixo. Meu reino não é desse mundo. Ele mesmo que fala. Então,
ele decidiu por não ter templo, porque conhecedor do ser humano, ele sabia que ia haver o quê? Divisão. Meu templo é mais bonito do que o seu, o meu templo faz mais milagre do que o seu, e essa brigaiada. Para ter um templo tem que ter regras, tem que ter diretoria. Tanto é, se a gente voltar ao cristianismo primitivo, a celeuma que houve entre os apóstolos. Foi. Eles, inclusive, queriam discriminar os gentios, as gentes que ainda não tinham aceitado os ensinamentos de Jesus. Então, olha isso. Pedro, eu acho que foi Pedro e Tiago, que ficaram lá na primeira casa, que foi a mansão do caminho, né? Não, gente, desculpa, mansão do caminho. O que foi que fizeram? Ficaram discriminando as pessoas. Já logo começou a dissensão, aí já aparece Paulo com as opiniões dele, e eles não gostaram da chegada de Paulo, porque Paulo tinha uma fama horrorosa de ter matado um monte de cristão. Aí começou a brigaiada, né? Aí começa os cargos, né? O bispo tal, o missionário tal, o pastor tal, e começa essa coisa do poder. Minha igreja é melhor do que a sua. Eu que estava doida a fazer essa frase só para comentar isso. Jesus, então, aboliu essa questão de templo na sua cidade Nova Jerusalém. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no seu coração.